Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos gravando mais uma live. Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Pessoal que está chegando agora, me digam se vocês estão me ouvindo. Quem está aqui? Marcela. Vamos ver, eu estou numa conexão bem ruim aqui. Vou tentar fazer essa live, né? Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar essa live. Esperar uns minutinhos. Bom dia! Pessoal, vocês estão me ouvindo? Me respondam, por favor. Bom dia, Neuzinha, Sol. Eu estou num lugar com uma conexão muito fraca, muito ruim. Eu não sei se a coisa está rolando. Se estiver rolando, me escreve aqui para eu saber, por favor, para eu não ficar falando aqui e aí não está acontecendo nada. Bom dia! Gente, vocês estão escutando? Ah, então tá bom, Neuzinha. Obrigada, Sol. Então tá bom, porque eu estou no litoral, olha, cheio de mosquito. E o que acontece é que a conexão aqui é muito ruim. Eu estou usando o meu 3G, mas é muito instável. E. Ah, vocês estão ouvindo? Gente, olha só que visual legal, né? Eu estou aqui no fundo da minha casa. Depois, olha aqui, é mata total, total, total. E nós vamos fazer a live aqui hoje, então, ao ar livre, né? Para alegrar vocês, né? Muito bem, pessoal. Para quem está chegando agora, muito bom dia. Eu tenho feito sempre que possível algumas lives, trazendo alguns inputs sobre LGPD, sobre diversos aspectos diferentes, né? A gente tem tratado aqui nessa série de lives já, as lives que começaram em abril do ano passado, né, em 2020. A gente tem falado basicamente de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Logicamente, um pouco de legislação internacional também, um pouco da parte prática, né? Específica de como, dos processos operacionais para a gente conseguir, enfim, atingir uma esperada conformidade. A conformidade nunca é total. E a gente tem falado muito também sobre carreira, né? Que é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, né? A gente começou a, vamos dizer assim, a ter uma quantidade maior de pessoas já conhecendo a legislação e muita gente com dificuldade de, olha isso, gente, de obtenção de um certo sucesso profissional. Eu vou tentar aqui lutando contra os borrachudos. Vamos ver o que eu consigo aqui, gente. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Eles não me picam, mas eles vêm para cima de mim. Então, hoje eu escolhi um tema. Vamos ver quanto tempo eu consigo aqui manter aqui na selva, né? Eu escolhi um tema que as pessoas perguntam muito, né? Sobre a questão da conformidade da LGPD para os microempresários, para as microempresas, né? Então, esse é um tema. Bom dia, Gi, Roberta. Então, tá dando uma travada, mas, gente, é o que tem para hoje, porque faz muito tempo que eu não faço essas lives aqui e eu tô chateada com isso. Então, hoje eu tentei fazer aqui, tá bem ruim, mas alguma coisa aí vocês aproveitam. Então, o que acontece? Porque eu comentei ontem, eu fiz uma postagem, né? O caminhão derrubou a fibra e o que acontece, né? Eles não vieram ainda arrumar, eu tô esperando, eu tô plantada aqui em casa esperando virem os técnicos na rua para verificar o que acontece e tem que recompor a fibra da internet. Então, por enquanto, eu tô no meu 3G, que é ruim aqui, é muito ruim. Por isso que ontem a aula do Fabrício, eu saí, fui para outro lugar, porque aqui o meu 3G é péssimo. Muito bem. Então, feito melhor que perfeito, com pernilongos e tudo, mas tudo bem. Então, gente, o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos falar, como eu estava dizendo, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e as microempresas, né?
E a primeira coisa que as pessoas têm que entender é o que, basicamente, né? A gente tem que se apegar sempre ao artigo 1º, né? O artigo 1º é engraçado, porque os alunos, eles normalmente, eles leem de uma maneira muito rápida, né? Leem de uma maneira muito, vamos dizer assim, superficial, os primeiros artigos da lei, né? Porque eles acham que aquilo lá é mais assim uma parte introdutória, mais uma contextualização, e a pessoa lê rápido e já começa a descer em algumas regras, né? E na verdade, gente, vocês têm que voltar para o artigo 1º, né? O artigo 1º, ele tem, o conjunto de coisas que tem no artigo 1º é muito extenso, né? A começar, porque quando ali a gente começa, a gente tem que pensar, a gente tem que meditar sobre cada um dos artigos. E aí vocês vão ver que já no artigo 1º você já tem uma circunstância, que é qual? Quem é que fica obrigado a cumprir a lei? É o óbvio do óbvio, né? Eu nem precisaria estar falando dessa maneira. Mas as pessoas, a despeito disso, continuam fazendo o quê? Me perguntando se microempresário precisa cumprir a lei, se não sei quem precisa cumprir a lei, se não sei quem precisa cumprir a lei. E aí eu digo, gente, se vocês vão ao artigo 1º e leem o que está lá no artigo 1º, e se vocês derem um Ctrl F e perceberem que não tem nenhum tipo de exoneração, ou seja, nenhum dispositivo legal elimina o que está estabelecido no artigo 1º, logo você não consegue extrair exceções à regra do artigo 1º no que se refere às, vamos chamar assim, entidades que precisam cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o primeiro ponto é esse. A resposta a quem precisa cumprir de fato a LGPD está onde? No artigo 1º, ponto final. Vocês não encontrarão, prestem atenção, essa é a primeira grande lição. Estabelecido quem precisa cumprir a LGPD no artigo 1º, o primeiro, vocês não encontrarão em nenhuma outra parte da lei uma exceção no que se refere a quem necessita cumprir a lei. Está ali muito claro e explícito. Ah, Viviane, eu não acredito. Tem exceções, tem isso. E aí eu recomendo que você melhore a interpretação que você talvez esteja fazendo de maneira equivocada sobre alguns aspectos. E aqui a gente começa, então, a entrar especificamente no tema, né? Em primeiro lugar, vamos falar, en passant, sobre o artigo 4º. O artigo 4º é um artigo que traz exceções, né? E que exceções são essas, afinal de contas? São exceções relativas à isenção, à exoneração de agentes de tratamento? São ou não são? Não, não são. O artigo 4º não exonera ninguém de cumprir a LGPD. E quais são, então, as exceções que estão lá no artigo 4º? As exceções do artigo 4º não se referem aos agentes de tratamento e elas se referem à não aplicação da LGPD para determinadas espécies de tratamento. Então, a isenção que tem lá no artigo 4º, ela diz respeito não ao agente, ela diz ao tipo de tratamento. E tanto é assim que eu sempre dou os mesmos exemplos. Quem é meu aluno já ouviu 1 milhão de vezes e vai ouvir mais 1 milhão de vezes daqui para frente. Então, por exemplo, se você pega uma empresa, uma emissora, uma empresa de jornalismo, um canal, por exemplo, de jornalismo, né? Pega, sei lá, vou dar um exemplo qualquer. A CNN, por exemplo. A CNN é uma empresa, é um controlador, é um agente de tratamento, é uma empresa jurídica, está lá enquadrada direitinho, lá no artigo 1º. Vocês acham que, entre aspas, a CNN precisa cumprir a LGPD
ou não precisa cumprir a LGPD. Se você ler superficialmente o artigo 4º e você vai encontrar lá algo como, dentro das exceções, atividades jornalísticas, você vai ficar na dúvida. Você fala, nossa, a CNN realiza atividades jornalísticas. E agora? Será que ela precisa cumprir a legislação ou será que ela não precisa? E a resposta é muito simples, basta ler a redação do artigo 4º. Vocês têm que vir aqui para essas lives, quando eu estiver por aqui, abrem do lado já, ou no seu computador, ou pega o livro, ou tem alunos meus que imprimem, né, a lei e tal, e acompanhem, é só ler a redação com cuidado, com atenção. Então vocês vão ver o seguinte, que a isenção do artigo 4º, ela é para o tratamento, não é para a empresa. Então o que significa dizer, trocando em miúdos isso? Significa dizer que, pelo artigo 1º, a CNN, apenas um exemplo, como qualquer outra empresa brasileira, precisa cumprir a LGPD com base onde? Com base no artigo 1º, que é o que está ali primariamente estabelecido. Ela tem os colaboradores, ela tem os operadores, ou seja, as outras empresas que prestam serviços para ela, e aí, exatamente, Rafa, velha resposta. O Rafa estava ontem lá na nossa aventura de ontem à noite, eu dentro do carro, tentando iluminar. Agora eu tô aqui num outro lugar, Rafa, ainda tô sem fibra, por isso que tá meio ruim, mas tudo bem. Aqui agora arrumei um cantinho que o 3G tá mais ou menos, ontem à noite não tava rolando. Então, o que acontece? Acontece que você consegue encontrar o enquadramento da CNN lá no artigo 1º e ela tem, como eu vinha dizendo, os seus colaboradores, os seus prestadores de serviço, ela delega uma série de atividades, se ela, por exemplo, tem uma empresa de marketing, não sei se é o caso, né, terceirizada, ou uma empresa de cloud, o que quer que seja, são os operadores, para tudo isso, ela tem que cumprir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que cumprir as regras, evidentemente, de toda a segurança da informação, porque ela tem uma quantidade grande de dados pessoais, e mesmo que fosse pequena essa quantidade, então tem, de fato, que está cumprindo a legislação. Agora, quando ela estiver, no momento em que ela estiver efetivamente realizando um determinado tratamento para atividades jornalísticas, naquele pequeno nicho, vamos dizer assim, naquela pequena atividade, que no final é o core da empresa, mas é apenas específica para aquela atividade, não há a incidência da LGPD. Então, essa é a lógica que inspira todas as exceções do artigo 4º. Tem lá fins acadêmicos, vocês leiam lá tudo. Então, a primeira grande conclusão, qual é? A primeira grande conclusão é que vocês não encontrarão na legislação nenhum dispositivo que se contraponha ao que está estabelecido no artigo 1º, no que se refere ao fato de que pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado e pessoas naturais, inclusive, que é uma coisa que as pessoas não pensam muito, precisam cumprir a LGPD. Ah, mas como assim? Eu sou uma pessoa natural, não sei o quê? Sim. Aí você vai ao artigo 4º. Porque a regra é que todos precisem cumprir a lei. Se você está tratando dados, se você tem dados de pessoas para finalidades não econômicas, então esse tratamento seu está isentado pelo artigo 4º. Se você só trata dessa maneira, significa que toda a tua vida, vamos dizer, está inserida na exceção do artigo 4º e ponto final, basicamente seria isso. Então essa é a grande conclusão que a gente tem que ter com relação a esse enquadramento legal. Muito bem. Segundo ponto que a gente tem que levar em consideração, e com relação às empresas de pequeno porte, inclusive startups, microempresas, tal. Aí a gente vai descer lá na lei, a gente vai descer lá
na lei, e aí a gente vai encontrar que dentre as atribuições da autoridade, da NPD, o que diz lá com relação a essa classe de pequenas empresas? Dentre as atribuições da NPD, ela poderá estabelecer diferenciação de prazos e procedimentos simplificados. E aí a gente não sabe os critérios, isso não existe ainda no mundo real, isso está lá na lei. Então vocês procurem e vocês encontrarão lá na parte das competências da autoridade essa prerrogativa, que é uma prerrogativa que a autoridade poderá, ou se quiser faz, se não quiser não faz, poderá determinar diferenciação de prazos, e aí tá lá, claro, para as pequenas empresas, inclusive para startups, é o que está lá definido com essa palavra mesmo, né? Então é essa a redação da Lei Geral de Proteção de Dados. E qual é a relevância disso? A relevância disso é que nesse artigo você também continua não isentando, muito pelo contrário. Nesse artigo você reafirma a obrigatoriedade de cumprimento. Tanto é assim que abre a possibilidade de que a ANPD faça o quê? Confira prazos diferenciados e procedimentos simplificados, tendo em vista as características dessas empresas. E por que o legislador fez essa inclusão específica para esse grupo de empresas? Por uma razão muito simples, né? Primeiro, porque logicamente são empresas que trabalham com, vamos dizer assim, que são menores, têm menos recursos operacionais, menos recursos financeiros, e também porque, lembrem-se disso, gente, a gente tem que estudar a Lei Geral de Proteção de Dados como um todo. Além disso, um dos fundamentos, um dos princípios que está lá no início da lei também é se propiciar a inovação tecnológica, né? Então, a nossa lei preservou essa questão do fomento ao desenvolvimento tecnológico. Ora, se a lei estabelece o fomento ao desenvolvimento tecnológico e se o legislador sabe que as pequenas empresas têm uma dificuldade operacional mais acentuada do que empresas maiores, ela vai criar recursos de facilitação para que essas empresas consigam cumprir a legislação. É muito fácil e muito claro. E aí cai também a outra perguntinha que as pessoas fazem bastante, né? E o microempreendedor individual, aquela situação em que o CPF, ele se confunde com o CNPJ, né? Então, eu sempre conto a mesma história também para as pessoas, mas como tem sempre umas pessoas novas, eu gosto de repetir. Como eu gosto da história, então continuo repetindo sempre a mesma, né? Então, o que acontece? As pessoas têm, às vezes, a compreensão equivocada, porque por se tratar a microempresa de uma pessoa só, e aí então faz uma aproximação com a lógica da pessoa natural, e aí a gente começa a entender o seguinte: esse raciocínio está errado, está errado. Por que está errado? Porque vocês já entenderam que as pessoas naturais estão obrigadas a cumprir a lei, lá pelo artigo 1º. Então esse raciocínio não serve de dizer assim: eu sou uma microempresa, eu sou uma pessoa física que tem um CNPJ, então eu acho que eu não preciso. O raciocínio está errado, começa daí, porque as pessoas naturais ficam também obrigadas, gente, ficam obrigadas, não tem nenhum lugar na lei desobrigando as pessoas naturais de cumprirem a legislação. O que tem lá no artigo 4º é uma isenção para específicos tratamentos realizados por pessoas naturais, quando esses tratamentos não têm uma finalidade econômica, quando eles são tratamentos para finalidades pessoais, vamos dizer assim. E a história que eu conto é que uma vez eu estava dando aula presencial e um aluno perguntou para mim exatamente isso. Ele levantou a mão, ele falou: professor, eu tenho uma dúvida, né? Eu falei: sim, pode falar. Então ele disse assim: eu sou uma MEI, né? E eu não concordo com isso, eu acho que eu não preciso cumprir a legislação. E aí eu expliquei isso que eu acabei de explicar para vocês. Falei: gente,
vocês fazem o que vocês quiserem, né? Cada um é dono da sua própria vida. Mas a lei não isenta microempresa. A minha tarefa aqui é interpretar e colocar para vocês de uma maneira mais simples, né, o que já está na lei. Eu não estou inventando nada. Então, se eu parto da premissa que a definição está no artigo 1º, segunda premissa, se eu enxergo lá no artigo 4º isenções, não quanto a agentes de tratamento, mas especificamente para os tratamentos individualmente considerados. E 3, se eu não enxergo nenhuma outra exoneração na lei, a resposta e a conclusão que a gente tem é que o microempreendedor individual tem que cumprir a lei como qualquer outra empresa, inclusive como as próprias pessoas naturais que estejam atuando de uma maneira comercial, como, por exemplo, um consultor, um psicólogo, um arquiteto, um nutricionista, sei lá, qualquer coisa assim, né? E eu lembro que esse moço estava lá ficou meio indignado, tal, né? E ele tinha um nome exótico, esse moço, ele tinha um nome bem diferente, né? Tudo bem. Aí passou, acabou a aula, não sei o quê, né? E ele queria provar para mim, né, que a MEI era uma coisinha de nada, tal, e que era um absurdo ele ter que se preocupar, né, enfim, e cumprir as premissas legislativas, né? E aí passou, não sei o quê. E uns dias depois eu estava mexendo no meu LinkedIn, né? E provavelmente ele estava me seguindo. E sabe quando o LinkedIn dá assim umas sugestões, né? De conexões, né? E aí tava lá a sugestão e eu associei logo o nome do rapaz, né? Que tinha feito a pergunta lá a uma das sugestões, porque era um nome diferente, né? E eu entrei no perfil dele. E aí, quando eu entrei no perfil dele, eu vi o nome da empresa dele, era uma startup, né? Um nome fancy, né? Chique, assim, tipo Next Law Academy. Um nome em inglês, todo blaster, não sei o quê. E aí tava lá, o cara, o título dele, ao lado do nome dele, estava lá, CEO, né? E eu lembrei da aula e eu falei, mas é a terra dos unicórnios, né? O LinkedIn, ele era o CEO da MEI, mas sempre exteriorizava que era uma empresa, né? Tipo, próximo, unicórnio e tal. Mas, na verdade, era ele mesmo que fazia tudo, né? E eu achei engraçada essa particularidade, né? Para só um pouquinho, gente. Aí, o que acontece? Vamos ver aqui o cãozinho que vai aprender proteção de dados. Aí, o que acontece? Acontece que isso acabou ficando gravado, né, na minha mente, essa história do CEO da MEI. E, basicamente, gente, o que a gente tem que entender com relação às MEIs, sim, as MEIs precisam efetivamente cumprir a legislação, não tem como. Olha lá, deixa ele tá se olhando na câmera. Olha aqui. Dá um tchau pro pessoal que tá assistindo. Bom, ele tá aqui. Ele não é meu, ele é dos meus pais. Meus pais estão aqui, mas enfim, ele é muito grudado em mim. E aí, o que acontece? Quem tem a MEI tem que se preocupar. E aí você fala assim, Viviane, mas como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer especificamente? Presta atenção, gente. Como que vai fazer a implementação da MEI, né? Gente, prestem atenção, deixem o dog, coitadinho. Eu tenho que pegar ele aqui, senão ele vai começar a latir. O Data Protection Dog. Então, como é que a gente vai fazer a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na MEI? E aí é claro que a gente não vai ter a mesma expectativa de outras empresas, né? É evidente. Mas a gente tem que pensar também o seguinte, tirando essa história aí do CEO da MEI, não sei o que acontece? Basicamente, a gente não pode também associar que a MEI ela é uma empresa que trate necessariamente uma quantidade pequena de dados, né? Por quê? Porque na realidade, principalmente nesse ambiente de startups, né, você às vezes tem o menino tá lá trabalhando lá, o moleque tá lá trabalhando no quarto dele com 2 amigos, não sei o quê, quer ser o próximo
Elon Musk, qualquer coisa assim. Aí, beleza, só que ele começa a coletar dados, de repente ele tem lá milhões de dados, né? Então, vocês verifiquem que, às vezes, o fato da empresa ser uma MEI não quer dizer, necessariamente, que ela não tenha dados para tratar, muito pelo contrário, né? Nesse ambiente tecnológico, o mais comum é isso. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas assim, é mais comum ainda que as próprias startups, que elas nem sejam, a princípio, registradas ainda como empresas, tanto que existem aqueles instrumentos pré-contratuais, por exemplo, para as startups, né, os tais dos MOUs, né, que é o Memorandum of Understanding, né, quem é do ambiente das startups conhece isso, que são instrumentos pré-contratuais, pré-formação legal da própria LGPD. E há já o entendimento, né, claro, não dito ainda pela autoridade, que qualquer que seja efetivamente o tratamento nessas circunstâncias, que você terá efetivamente que levar em consideração como se empresas fossem. Por quê? Porque o que importa na realidade, é a proteção dos dados do titular, é isso que importa na realidade, né? A lei, ela não está preocupada com filigranas, ela não está preocupada com detalhezinhos e enquadramentos específicos de isenções, ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com efetivamente o quê? Proteger os dados da pessoa natural, que somos todos nós. Então, para ela não tá nem aí se é uma startup, ou se é uma gigante, ou se é isso, né? O exemplo que está aqui dado, uma startup pode ter mais dados que uma petroleira, com certeza. Porque se a gente for analisar, as grandes empresas B2B, ou seja, business to business, elas têm uma quantidade relativamente pequena de dados pessoais em comparação com uma empresa B2C, que está coletando os dados dos consumidores, né? Então, o tamanho da empresa, o faturamento da empresa não tem nenhuma relação com a quantidade e mais, não tem relação com o tipo de dado e com a problemática que decorre disso. Já pensaram o seguinte? Imagine, por exemplo, uma startup muito pequenininha, que seja uma MEI mesmo, uma empresa mal formada assim, juridicamente. Imagine que fosse, por exemplo, para a criação de um aplicativo que coletasse dados de saúde, por exemplo. Para dieta, esses que tem aos milhares aí no Instagram, né? De jejum, de desempenho enfim, de atividade física, que coletasse dados. Então, veja, seria uma empresa muito pequena em sua formação, provavelmente ela seria muito diminuta em termos da operação em si, da quantidade de pessoas envolvidas, e, no entanto, ela estaria coletando de forma sistemática dados sensíveis, né? E aí vocês imaginem, o que a lei vai levar em conta? Ela vai levar em conta o risco associado àquele tratamento em especial. É esse o ponto que é o ponto que se destaca, e no fundo é o que importa, porque eu não sei se vocês todos já ouviram essa expressão, mas tanto a LGPD quanto outros sistemas de proteção de dados, com o que eles se preocupam? Eles se preocupam com a proteção, e a proteção, para você entender como proteger, você faz a análise de risco. Por isso que a segurança da informação, ela é um dos pilares, inclusive, das leis de proteção de dados, né? A gente diz, não sei se vocês já ouviram essa expressão, que a lei, no inglês, né, é Risk-Based Approach, ou seja, ela tem uma abordagem da análise de risco. Então, se você for pensar assim, você percebe que não há uma razão lógica para a isenção do microempreendedor do cumprimento da legislação. Agora, aí cai realmente naquele depende, né? Então, você sempre vai ter que olhar o que aquela empresa faz, o tipo de dado, a quantidade, como ela coleta, e aí você vai começar a desenhar especificamente um projeto para aquela empresa.
né? Muita gente começando agora tem clientes muito pequenos, né? Porque, claro, é muito difícil você entrar já, começar a sua carreira vendendo para um projeto de implementação para uma empresa gigante, porque essas empresas gigantes possivelmente vão procurar fornecedores que têm tradição no mercado. E vocês, para encontrarem o seu lugar ao sol, né, como prestadores de serviço, vocês vão ter no início que começar com clientes pequenos, porque a gente começa pequeno e vai indo, é um passinho de cada vez. E aí, quando você termina aquele pequeno projeto, você pode ir para um projeto mais complexo, porque você já adquiriu aquela experiência e você já tem algo para mostrar para o seu próximo prospect. E aí você vai desenvolvendo, você vai crescendo passo a passo. E aí vocês vão começar, por exemplo, pegar uma pequena empresa, ou um consultório médico, ou não precisa ser, obviamente, uma empresa de tecnologia, qualquer fornecedor ali que esteja ao seu lado, um salão de cabeleireiro, pequena academia, tal. E aí vocês não têm que se apegar ao formato jurídico, não tem que se apegar a isso, né? O que é importante para vocês é vocês verificarem o quanto de dados aquelas empresas em questão têm, como que estão sendo coletados esses dados, e aí vocês vão fazer o processo, o projeto dentro das necessidades daquela empresa. E olha, engana-se quem pensa que pegar projeto de empresa pequena é necessariamente simples, às vezes não. Eu conheço casos de pessoas que praticamente tiveram que acabar com a base de dados da empresa, porque a base de dados era toda ilegal, por exemplo, em cima de bases de e-mails compradas, né? E aí, claro, o profissional que foi fazer a prestação de serviços falou, olha, você não pode, esses dados, eles não têm origem legal, né? Então, a gente tem aí que renovar consentimento, isso e aquilo. Então, às vezes parece que pegar uma empresa pequena, ela é uma coisa simples, e na verdade ela é um grande desafio, né? E aí as pessoas perguntam assim, tá, e tem procedimentos mínimos, né? Quais são os procedimentos mínimos? Dá uma luz, Viviane, fala alguma coisa aqui, dá uma luz de procedimentos mínimos para a gente enfrentar pequenas empresas, vamos dizer assim, né? Sejam microempresários ou PMEs mesmo, né? Dá uma luz, procedimentos mínimos, né? Então, aí o que eu posso dizer para vocês, para ajudar vocês, é o seguinte. Em primeiro lugar, relembrar o quê? Que a nossa lei, ela está assentada em 2 pilares. Vocês estão vendo um pilar aqui, né? Aqui é um negócio de 4 pilares. Imagina que a lei, ela está assentada, como se fosse uma pontezinha, em 2 pilares. O primeiro pilar é toda a estrutura normativa. Todas as regras, tudo isso que a gente falou desde o início, artigo 1º, artigo 4º, quem fica obrigado a cumprir a lei, como funciona a lógica das isenções na legislação, né? Então, toda essa primeira parte, que inclui os direitos, as regras de transferências internacionais, aí tem lá 65 artigos, dando, vamos dizer, no geral, né, a parte legal, né, as regras, vamos falar assim, que tem que ser cumpridas. E aí a gente tem o segundo pilar. E qual que é o segundo pilar? Segurança da informação, porque não adianta nada você cumprir super legal ali as regras e deixar de lado a segurança da informação. A segurança da informação é muito importante, né? É dentro dessa lógica do Risk-Based Approach. Se você não conseguir aplicar segurança àqueles dados que você tem ali de maneira correta, não adianta nada, porque esses dados estarão descobertos, esses dados estarão desprotegidos, então você não está atingindo a finalidade, que é qual? A proteção dos dados pessoais. Então, dentro dessa perspectiva, existem, logicamente, algumas circunstâncias que são comuns a todas as empresas, né? E basicamente, cada um tem uma metodologia, né? Eu acho que o primeiro ponto sempre é você entender a empresa, né? E por isso que eu digo que muito mais do que a legislação, é muito importante que você tenha uma boa compreensão de gestão. Você tem que realmente mergulhar na empresa e entender
os fluxos mesmo, né? O que as pessoas chamam de data mapping, né? Que às vezes elas consideram que é só um raio-x, né, do que existe, como se fosse uma fotografia instantânea. Não, o data mapping, ele pressupõe a análise dos fluxos dos dados, né? Então você tem que entender por onde os dados entram, como eles se comportam dentro da empresa, como eles saem, né, quando, enfim, ocorre o término do tratamento dos dados. Então, vocês terem essa percepção é essencial em qualquer empresa, incluída a empresa pequenininha, incluído o microempresário. Você tem que entender a operação, saber como os dados entram, e aí você vai perceber que você consegue enxergar nas empresas classes de dados, né? E aí você vai ter que fazer um desenho desses para cada classe de dados. Você vai ter que entender com relação a cada categoria qual é a história daquele grupo de dados, por onde eles estão, por que eles estão ali, quantos eles são e o que acontece dentro da vida útil daquele dado individualizado que faz parte de uma categoria, como se estivesse numa caixinha com uma etiqueta, por exemplo, né? E aí existem, logicamente, diversas metodologias para as empresas mais estruturadas. Para a gente fazer isso, a gente faz uma abordagem por departamentos, né? As autoridades europeias utilizam a atividade de registros de tratamentos, né, fazendo por departamentos. Enfim, existem diversas metodologias, tem uma maneira, né, estruturada e lógica para se fazer isso, né? Mas basicamente é importante você entender aí onde você encontrar, né, dentro da sua expertise, algo que não esteja correto, você tem que fazer a depuração, né? Depuração, tipo, é a eliminação mesmo, né? É uma atividade complexa do ponto de vista de você trazer essa informação para o gestor, ele não vai gostar muito, né? Mas eu costumo dizer que o principal elemento, né, que a gente deve utilizar, sim, muitos dados, a pessoa precisa daquilo, né, para o fomento dela, por exemplo, a questão de marketing. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que eliminar tudo? Claro que não, mas então vamos fazer da maneira correta, vamos entender se aquilo efetivamente está atrelado, por exemplo, no caso do marketing, ao consentimento ou ao legítimo interesse. Então, vamos analisar, vamos tentar manter, sob a ótica do empresário, os dados que realmente fazem sentido e vamos tentar encontrar a base que justifique, né? Agora, existirá uma parcela de dados que, na verdade, muitas vezes sequer interessam ao empresário. Por exemplo, dados muito antigos, né? Esses dados que ficam ali, que as empresas às vezes têm a impressão que, tipo, tô armazenando, não tô fazendo nada, acho que não preciso fazer nada, né? Então, é uma falácia isso, porque o armazenamento é uma atividade de tratamento, a empresa acha que não precisa fazer nada, quando na realidade ela está fazendo o quê? Ela está elevando o risco dela, né? E isso é ruim, logicamente, porque os dados não são necessários e ela está elevando o risco. A gente tem o risco natural, inerente à nossa atividade, que todo mundo vai ter que aceitar esse risco em alguma medida, né? Então, é muito mais interessante que a gente reduza o risco onde é possível, por exemplo, dados que não são necessários. E assim por diante, e aí aplicando as medidas. Existem muitas medidas dentro da lógica da segurança de informação que não dependem de nenhum investimento, né? As medidas organizacionais, né, que aqui são chamadas administrativas, tal, o que são essas medidas? São os procedimentos que você aplica ali para o uso diário ali dos dados, né, de como os cuidados, né, que a pessoa que está ali manipulando os dados, vamos dizer, vai ter para assegurar uma segurança maior com relação aos dados pessoais. Então, na verdade, eu diria, né, que passa por esses 3 elementos, né? O primeiro elemento é, de fato, compreender todo o fluxo de dados, né? Saber catalogá-los, né, nas caixinhas exatas, ter a certeza de que você está encontrando, no caso, pela definição da lei, um requisito, que é uma base legal autorizadora, são 10, né? Vê se você consegue encontrar. A tua ideia não é prejudicar
o empresário, você está lá para ajudar. Se você não está fechando, gente, projetos ainda, provavelmente você não está se colocando como uma pessoa que vai auxiliar de fato. Você tem que ajudar, você tem que vestir a camisa e entrar junto com o empresário, querer que a empresa dele bombe, é isso. Mas bombe de maneira correta, que até use a privacidade, a proteção de dados como um diferencial competitivo. Isso é entregar valor. Então, vocês têm que entender o fluxo, fazer essa categorização, encontrar a base legal, o requisito para cada uma daquela classe de dados. E aí vocês têm que verificar se há dados que realmente você não consegue fazer o enquadramento, aí vocês têm que eliminar e, basicamente, vocês têm que também se preocupar com a segurança da informação. Medidas técnicas que, logicamente, envolvem casos de empresas menores, análise dos equipamentos, análise dos sistemas, como são adequados, antivírus, cloud e tudo mais, e também as medidas administrativas, né? Essas questões de regras específicas com relação aos colaboradores, agora todo mundo trabalhando em home office, coletando dados, saindo para lá, para cá. Então, basicamente, são essas as três, vamos dizer assim, grandes atividades, né? Que, claro, aí você tem os seus desdobramentos, tem que fazer a viabilização do exercício dos titulares, né? Tudo isso, logicamente, faz parte. Mas, assim, três que são mais ou menos o roadmap, são basicamente essas três. Entender o fluxo total. Segundo, fazer a depuração daquilo que você já não conseguiu efetivamente. E terceiro, aplicar medidas mínimas, né, de segurança, técnicas e administrativas. E tem que fazer, gente. E mais do que as pessoas gastarem energia dizendo que não precisa, mais do que isso, eu recomendaria que vocês aproveitassem a oportunidade de terem as pequenas empresas como clientes de vocês, que eu acho que isso é o que vai sedimentar para que vocês possam ter cada vez mais clientes mais, vamos dizer assim, robustos, né? Então é isso, gente. Que bom que deu certo de eu falar aqui com vocês, né? Apesar das conexões meio ruins. E eu volto qualquer hora, gente. Eu queria só deixar aqui uma última palavrinha. Não tem tantas pessoas aqui agora, mas depois acaba tendo muita gente que assiste depois, né? Eu queria lembrar vocês que a gente vai ter a jornada LGPD, que é gratuita, dias 26, 27 e 28, vão ser 3 aulas, né? Bem extensas, aula mesmo, não é bate-papo, é aula. E no dia 28 a gente vai ter também um evento à tarde, eu com o professor Matheus, que nós vamos só falar do caso WhatsApp no Brasil e na União Europeia, né? Então, só vocês seguirem aqui o meu Instagram, encontrarem aqui onde vocês vão fazer efetivamente as inscrições. No caso da jornada, você faz na bio mesmo, no Linktree, tá ali dentro. E no caso do Dia Internacional, que eu vou fazer com o professor Matheus, vocês encontram as inscrições lá no perfil do professor Matheus Passos, né? Eu vou tirar o dia 28 para estar com vocês. De manhã eu tenho um evento da Thomson Reuters, que é a editora dos meus livros, é um evento meio fechado, né, dos autores de livros. Aí das 2 às 6 eu vou estar com o professor Matheus, vamos estar juntos durante 4 horas. Quem reclama que não tem conteúdo bom na internet é porque não está acompanhando por aqui. 4 horas eu e o Matheus. E à noite a gente tem a jornada que começa às 8, né? Então, vulgo rolo do WhatsApp. Exatamente. A gente vai, inclusive, comparar, Rafa, o procedimento do WhatsApp na União Europeia aí no Brasil, e agora tem desdobramento na Índia também. E até lá, gente, até dia 28, eu nem tenho pauta ainda, nem parei ainda para pensar, porque muita água ainda vai rolar nessa próxima semana. Tá bom, meus queridos? Então, muito obrigada por estarem aqui e qualquer hora eu volto. Eu não tô conseguindo marcar às 9 horas, minha vida esse ano tá bem confusa mesmo. Eu vim pra cá por causa de uma árvore que tá caindo aqui. Eu vou ter que mandar fazer a remoção, que o terreno é muito grande aqui. Então, vim pra cá sem querer, vim no meio da semana. Mas quem tava ontem sabe, fizemos o workshop junto com o Fabrício dentro do carro. Botei meu ring light no chão
E montei tudo no painel e fiz lá com o Fabrício. O Rafa tava lá. O final foi 10. Foi ótimo, o pessoal curtiu. Muito bem, queridos. Então eu volto qualquer hora. Tchau, tchau.